Aí, prosseguindo aqui, né, o texto Contra a Pena de Morte, do Norbert Bobbio, o Bobbio diz que nós vamos ter 3 formas de execução. Na verdade, tem mais, né? Se vocês forem lá no site da internet, falando sobre, assim, digitarem lá sobre a pena de morte, né? Por acaso eu até abri aqui, mas o Bobbio diz o seguinte: são 3 formas de execução: a guilhotina francesa, o enforcamento inglês e a cadeira elétrica norte-americana. Todas elas aqui não realizadas à vista do público. A cadeira elétrica norte-americana. Na verdade, nos Estados Unidos tem 2 formas, né? Que é a cadeira elétrica, em alguns estados, e a injeção letal, né? Mas não são só essas 3, né? Eu estava olhando aqui, olha só, vou só citar, isso está lá na Wikipédia, né? Os métodos de aplicação da pena de morte. Então tem o afogamento, asfixia, câmara de gás, crucificação, decapitação, né? A espada ou machado, desmembramento, eletrocução numa cadeira elétrica, que essa que tem nos Estados Unidos, empalamento, o escafismo, né? Esfolamento, esmagamento, esmagamento por elefante, esquartejamento, estrangulamento, a fogueira, a forca, fuzilamento, o garrote vil, a guilhotina, inanição, injeção letal, lapidação ou apedrejamento, morte por 1000 cortes, o serrote, a precipitação, quando se joga uma pessoa num abismo, a roda, sangramento e o touro de latão. E aqui tem alguns que eu nem sei o que se trata, mas são essas execuções que tem. E também, às vezes, tem a execução póstuma, como é o caso dos suicidas, né? Se vocês lerem uma história do suicídio no Ocidente, num livro de Georges Minois, um historiador francês, vocês vão ver que o suicídio ele era um crime e, às vezes, pegavam o corpo da pessoa já morta, né, para tripudiar, né, por conta de um crime que ela tinha feito. Ou seja, mesmo morta, ela teria que pagar o crime que fez. Então, enfim, são várias formas. Mas o Bob ele coloca aqui essas 3 formas tradicionais de execução, né? Porque ele está considerando aqui a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Ou seja, são nações ricas, né, do primeiro mundo, né, assim para fazer. Se ele tivesse olhado um pouco mais, ele teria colocado, né, essas situações todas aí. Ou não também, né? Enfim, isso aí que não diminui o texto dele, não. Então, ele vai dizer que é sobre a vergonha da publicidade. E ele vai citar aqui um escritor francês do romantismo chamado Victor Hugo. Justamente o livro dele é Os Miseráveis, né? E ele diz assim: o Victor Hugo batalhou a vida toda contra a pena de morte, né? Tanto na política, porque ele era político, como também nos seus escritos, os romances. E aí tem uma citação dele justamente lá do livro Os Miseráveis, né? E ele cita esse trecho bem assim: o patíbulo, quando está lá, erguido para o céu, tem algo de alucinante. Alguém pode ser indiferente quanto à pena de morte e não se pronunciar. Não dizer nem sim nem não. Mas isso só enquanto não viu uma guilhotina. Quando vê uma, o abalo é violento. Ele é obrigado a tomar partido a favor ou contra. Ou seja, isso aqui é um escrito lá nos Miseráveis, do Victor Hugo, um escritor francês, né, que nasceu em 1802 e morreu em 1885. Esse livro dele é um sucesso, né, um calhamaço, né, e já foi para o cinema, inclusive com prêmios, né, do Oscar, né, porque foi um musical, inclusive, né, em forma de musical, Os Miseráveis. Dê uma conferida depois. Então, e aqui ele conta também, o Victor Hugo,
sobre a ladra marcada a brasa. Uma ladra. Enfim, um episódio. Né? Diz assim, ó, ainda conservo no ouvido, 40 anos depois, e sempre conservarei na alma o espantoso grito da mulher. Era uma ladra, mas a partir daquele momento tornou-se para mim uma mártir. Então ele tem assim uma característica assim, humanizante, né, contra a pena de morte. Ou seja, pegaram uma mulher roubando e aí barbarizaram com a mulher e mataram a mulher. Né? E ele está contando esse episódio, que a partir desse momento ela deixou de ser ladra, ela se tornou uma mártir. Enfim. Então, e aí ele diz o seguinte, né, continuando o texto, o Bob diz o seguinte, olha, os efeitos da polêmica do iluminismo, né, no iluminismo. Mesmo quando pronunciada a pena de morte, a sentença, nem sempre ela foi executada. Né? Às vezes ela foi suspensa e outras vezes comutada, né? Trocar a pena, trabalhos forçados, enfim. Nos Estados Unidos, ele vai citar aqui um caso, lá em 1977, o caso Gary Gilmore, que estava desde 1967, ou seja, 10 anos antes, né, ninguém tinha sido executado. Então, quando houve a execução do Gary Gilmore, né, causou uma comoção pública, porque já fazia 10 anos que ninguém era executado. Então, isso para dizer assim que a pena de morte, apesar de existir, ela não é uma coisa frequente. Né? O fato de que uma condenação à morte tenha suscitado tantas discussões e reanimado as associações abolicionistas mostra que mesmo em países onde ainda existe a pena capital, há uma opinião pública vigilante e sensível que obstaculiza a sua aplicação. Então ele está dizendo isso, mesmo nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem uma briga ferrenha. Né? As pessoas vão para as ruas, né? Os que são abolicionistas, né? E os que são a favor da pena de morte. Né? Eles fazem manifestações, né? Com cartazes e tudo mais. Né? Então, os argumentos pró e contra a pena de morte, como é que eles funcionam? Quais são esses argumentos? Aí ele vai dizer o seguinte, depende de concepções prévias de debatedores, né? E tem que esses debatedores têm a função da pena. Então depende, os argumentos pró e contra dependem então, de concepções prévias que eles têm. Então a primeira delas são as concepções tradicionais. Né? Põe atenção nisso. As concepções tradicionais. São duas. Né? A primeira delas pensa na função retributiva da pena. Então, eles acham que a justiça tem que ser algo, né, tratado na igualdade. Ou seja, alguém fez um mal, né, vai receber o mesmo mal. Mas também tem uma outra, que é a função preventiva, né, no sentido de desencorajamento, né, das pessoas que ainda não fizeram crime, mas que poderiam um dia fazer. Então, a concepção tradicional abarca a função retributiva da pena e a função preventiva da pena. Tá certo? Esse é um primeiro momento. E aí ele diz assim, ó, com base nessa concepção da pena, é óbvio que a pena de morte só se justifica se puder demonstrar que sua força de intimidação é grande e superior a de qualquer outra pena, incluindo a prisão perpétua. Então, só nesse caso, se a pessoa tiver um medo realmente, né, incluindo aqui a prisão perpétua, de que ela é realmente a pena capital. Então, nesse sentido. Né? E tem uma outra linha, né, que não é mais a concepção tradicional, mas ele vai dizer aqui o seguinte, né, que essas concepções elas podem ser contrapostas também como concepção ética e concepção utilitarista. Né? Ou então fundidas em duas teorias diversas da ética. Quais são elas? Então é uma ética dos princípios ou da justiça e uma ética utilitarista. Né? Eu repito,
uma ética dos princípios ou da justiça e uma ética utilitarista. Na ética dos princípios ou da justiça, nós vamos ter aqui o Kant e o Hegel como propositores, né? Ou seja, como embasamento, né, desse pessoal. Né? Então aqui se alinham os adeptos da pena de morte. Então quem defende a pena de morte tem em Kant e em Hegel, né, um apoio. Né? Então essa é uma ética principialista. Vocês sabem que o Kant faz parte disso. Né? O Kant ele é uma ética deontológica, uma ética do dever, né? Também do direito, né? E assim por diante. E a ética utilitarista, né, ela se tornou predominante nos últimos séculos, né, sobretudo nos últimos 200 anos, e predomina até hoje no mundo anglo-saxão. Ou seja, na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, começa lá na Alemanha, que a Saxônia antigamente era a Alemanha, uma região da Alemanha, os migrantes que foram, né, para os Estados Unidos, né, para a Inglaterra em primeiro lugar, depois para os Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Então a gente chama assim uma América, tem uma América anglo-saxônica, né, que são os Estados Unidos e o Canadá, né, ao contrário da América Latina, né, que é o restante da América. Então, aqui se alinham os contrários à pena de morte, né, a exemplo de Beccaria, que seria um desses. Aí, tá certo? E aí o Bob vai falar para a gente de um episódio histórico contado pelo historiador grego Tucídides, né, ocorrido lá no ano 428 a.C., ou seja, lá no século V a.C. Ele conta o seguinte, que houve lá na ilha de Lesbos uma rebelião, né, dos habitantes lá de Mitilene. Mitilene é a capital da ilha de Lesbos, até hoje. E uma ilha grega, né, hoje. Então, lá houve assim, uns habitantes rebelados, e aí o governo foi lá e conseguiu conter a situação. Só que ao prender os rebelados, ficou um impasse, né? Eles seriam mortos, executados ou não. Então, dois generais que estavam ali, um deles chamava-se Cleon e um outro chamava Diódoto. E aí os dois vão fazer discursos, né? Um em favor da pena de morte, né? Aplicar a morte ali, uma execução sumária deles, e outro vai dizer da inutilidade deste ato. No caso aqui, o Cleon faz a defesa da pena de morte, e o Diódoto faz a defesa da pena, né, dizendo que a pena de morte de nada serve, né, de nada serviria ali. Então, o Bobbio ele cita aí, né, a passagem, né, do Tucídides, onde está o discurso de Diódoto. Né, eu desconheço se tem o discurso do Cleon, mas ele cita o do Diódoto, porque na verdade, como ele está escrevendo um texto contra a pena de morte, é esse discurso que ele seleciona aqui. Né? Então ele escreve assim, olha, a pena de morte de nada serve, já que é impossível, e dá provas de grande ingenuidade quem assim pensa, que a natureza humana, quando se empenha com paixão na realização de qualquer projeto, possa ter um freio na força das leis ou em qualquer outra ameaça, de modo que é preciso evitar ter excessiva confiança em que a pena de morte seja uma garantia para impedir o mal. Ele não deixa de ter uma razão aqui. Por quê? Porque nos países onde tem pena de morte, os crimes acontecem. Né? Em maior ou menor escala, mas acontecem. Então isso não é... O crime não desaparece com a pena de morte. Ele pode assim diminuir, mas não desaparece. De forma que há gente que vai dizer, tanto faz se vão me pegar e vão me matar. Vou fazer isso. Eu não me importo. Então é isso que o Diódoto está dizendo, né? É preciso evitar ter excessiva confiança em que a pena de morte seja uma garantia de impedir o mal. Né? Então esse é um episódio que ele está contando aqui, né? Para assim, dar um reforço nessa questão utilitarista, né? Anti-abolicionista. Né? Desculpa, abolicionista da pena de morte.
E aí ele vai falar aqui também de três outras formas de percepção da pena de morte. Né? Uma delas é a pena de morte como expiação, outra como emenda e defesa social. Ele diz assim, ó, as concepções da pena não são só a da retributiva e da preventiva, que é o que ele estava tratando ali. Né? Essas não são as únicas concepções, tem outras, né? Tem, por exemplo, a da expiação, da emenda e da defesa social. Então, a pena de morte como expiação, ele diz o seguinte, pensar assim, conceber a pena de morte como expiação, é mais favorável à abolição do que à conservação da pena de morte. Por quê? Porque para expiar é preciso continuar a viver. Né? Mas ele diz o seguinte, mas alguém poderia fazer o seguinte contra-argumento. Né? A morte é também uma verdadeira expiação. Então, o sangue, lavando o sangue, né, pode fazer o apagamento de uma culpa. Alguém poderia dizer assim. E ao dizer isso também tem que ser levado em conta. Então, esse argumento da pena de morte como expiação revela-se ambíguo, ou seja, ambivalente, desculpe. Né? Porque pode valer tanto para defender a pena de morte quanto para ser contra a pena de morte. Então a coisa ficaria meio empatada. Certo? E, então a pena de morte também como emenda, ele vai dizer aqui, como emenda. Então aqui, esse argumento exclui totalmente a pena de morte. Então se a gente pensar a pena de morte como emenda, então é então que não se pode matar o condenado. Por quê? Porque se eu quero que ele se emende, como é que eu vou matá-lo? Aí é que ele não vai se emendar. Né? Então a morte veda a possibilidade de conversão. Não tem como. Então o melhor seria que fazer permuta por trabalhos forçados. Aí sim ele teria a chance de se arrepender, se emendar, né, do mal que fez. Certo? E tem então, aí ele vai dizer aqui, né, ele vai citar aqui como exemplo disso, né, o Voltaire comentando Beccaria, né, numa carta, assim, comentando Beccaria, né, fazendo referência a uma política penal da Catarina II da Rússia. E aqui ele diz o seguinte, ó, os delitos não se multiplicaram por causa dessa humanidade e quase sempre ocorreu que os culpados enviados à Sibéria lá se tornaram pessoas de bem. Então ele está falando aqui da permuta por trabalhos forçados. Né? Se os homens forem obrigados a trabalhar, escreve o Voltaire, tornar-se-ão pessoas honestas. E o Bobbio, sobre isso aqui, ele faz uma ressalva muito importante, né? Que, assim, por trás desse argumento do Voltaire, né, existe uma sugestão do trabalho como libertador, né? É uma ideologia do trabalho. Né? E ele vai dizer que isso aqui vai levar, né, tem um perigo, que pode levar à extrema, ele dá aqui alguns adjetivos, à extrema, macabra, demoníaca consequência, que são os campos de concentração nazista. E ele vai citar, não é à toa que nos portões desses campos de concentração, né, lá, por exemplo, em Auschwitz, em Dachau, tinha lá uma frase, assim no portão de ferro, né, que tinha sido forjado, né, no portão de ferro. Né. Assim, uma frase em alemão dizendo assim, Arbeit macht frei. Ou seja, o trabalho liberta. E isso é suficiente para a gente perceber que num campo de concentração, onde tem essa frase, né, exaltando a virtude do trabalho, né, e os prisioneiros trabalhavam, qual foi o fim desses prisioneiros?
Então, essa ideologia do trabalho, ela esconde uma crueldade, né? E esconde aí, na verdade, ela é enganosa, né? Como toda ideologia, às vezes, assim, que mostra uma certa virtude, né, pode ter isso. A verdade é o seguinte, né, as pessoas que se pretendem muito moralistas, né, a gente tem que desconfiar delas. Programas também que sejam assim, tem que desconfiar. Né? Então, esse aqui é um dado nesse sentido. Né? Aqui nos slides eu coloquei duas fotografias para vocês perceberem isso, né, desses campos de concentração. Né? Então, e aí ele vai falar também da pena de morte como defesa social. Né? Ele vai dizer, essa aqui então é ambígua. Né? Por quê? Porque ela é defendida por abolicionistas por razões humanitárias. Até por abolicionistas. Então, se é para a pessoa ter uma vida miserável como condenada, então é melhor que ela morra mesmo. Né? Então, é um contra-argumento. Não exclui a pena de morte, porque é possível conceber defesa social também obtida com a eliminação dos criminosos. Então, alguém poderia falar assim, olha, a gente defende a sociedade, né, diminuindo os criminosos que tem. Ele é criminoso, fez um mal, né, pode ser que ele até fuja de lá e venha fazer o crime de novo, enfim. Então, a defesa social se faz também com a eliminação do bandido, né? Aquela história do bandido bom, bandido bom. Né? Tá certo? Vamos parar aqui um tiquinho, já a gente continua até terminar.